Beleza, galera ligada aqui no Fora do Jogo Podcast, você vai curtir agora um grande corte aqui do nosso vídeo, do nosso canal, e eu peço pra você se inscrever, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Mas como o Fluminense, a gente imaginava como é que seria o time, eu falei, cara, se eu fizesse um negócio meio louco aqui, fosse gravando com os jogadores, eles se anunciando. Na hora da escalação, que o JP agora tá fazendo a Vasco Porque a TV. escalação, no rádio, principalmente, o É Emerson... o momento. É. Aliás, é uma discussão conceitual grave essa, né? Se ela tem que ser dada minutos antes, se ela tem que ser dada quando ela sai, porque agora sai uma hora antes, enfim. Se ela tem que ser reprisada. É uma discussão, não sei, não há nada que metrifique. Mas aquele momento lá atrás que a gente tinha aquela coisa, vamos ver a escalação. Era o garotinho que anunciava, né? O Gilson abriu a jornada e passou pro garotinho. E aí, esse áudio eu tenho, claro. Eu sei disso. Isso eu tenho. Aí eu comecei, num dia tão importante, como esse 2 de julho de 2008, são os próprios jogadores que se escalam aqui na Globo. E eu fui, ao longo de 5, 6 dias, colhendo os áudios. E aí é o seguinte, eu fiz um texto mental, como eu falaria no ar. Então, começa o Fernando Henrique. Ele, no gol, Fernando Henrique, camisa 1. É o Fernando Henrique falando. É o próprio Fernando Henrique. Na lateral direita, Gabriel, número 2. Zagueiro pela direita, Thiago Silva, 3. Pela esquerda, Luiz Alberto, capitão do time, camisa 4. E na lateral esquerda, Júnior César, meia dúzia. Os jogadores fizeram o que eu pedi. Ficou parecendo eu falando no ar. Né? Não com a entonação, com a inflexão. Mas cada um falando de si. O Igor, no meio campo, Igor com a 15. Arouca, número 8. Esse foi o mais difícil. Argentino Dario Conca, camisa 18. Ele gravou. Ele saía correndo de mim todo dia. E a gente estava bem, porque eu fui um dos poucos Hoje caras... em dia fala pra caramba, né? Não, virou o rei dos histórias. Figuraça. Mas na época eu cobri o Vasco em 2007, quando ele chegou. E aí ele vai pro Fluminense em 2008. E eu tô em Vitória, no Espírito Santo, quando o Fluminense faz a pré-temporada de 2008. E aí chega o Conca junto com o Igor, mesmo dia eles se apresentaram. E no Vasco ele não dava entrevista nunca, passava direto, mas ele me via nos aviões, me via no treino. Só acenava de longe. Quando ele chega no Fluminense, tímido, ele era muito... Gente, não é tipo, não é personagem. O Conca era muito tímido. Era um dos caras mais tímidos que eu vi na vida. Não no futebol, não. Na vida. Ele parecia um bicho do mato. A João Marroá, né? Novela. Saia correndo, assim. Aí quando ele me viu na hora da coletiva de apresentação, ele foi junto comigo, ele foi atrás do Igor. O Igor na frente, ele aqui atrás e tal. O Alexandre Bittencourt levando os dois. E, gente, a imprensa em peso lá na pré-temporada, tinham 5 emissoras de rádio. A Manchete foi, a Rádio Brasil foi. Foi muito legal. Jornais todos, TVs, tinha uns 14 veículos de imprensa lá cobrindo o Fluminense na pré-temporada de 2008, que era a volta do Flu Libertadores, depois de muitos anos. Quando ele me vê, ele... Você por aqui? Eu falei, você também! Aí pronto, legal. Aí ele começou a rir, aí a partir daquele dia, Rafael pra cá, Rafael pra lá. Aí ele passava correndo. Rafael, eu não dou entrevista a você, sabe que eu não falo. Digo, Conca, presta atenção. Fui lá no carro dele. Abaixa o vidro. Aí ligou o carro, o motor, abaixa o vidro. Eu tenho que sair. Falei, eu não quero entrevistar você. Eu só preciso que você fale uma coisa. O que? Eu não vou falar nada. Só fala Argentino Dario Conca, camisa 18. Mas pra que isso? Eu falei, pro meu trabalho especial. Aí eu expliquei pra ele. É só você mesmo, mas vamos lá, rapidinho. Aí foi, gravou. Só isso. Thiago Neves, fechando o meio campo, Thiago Neves 10. No ataque, Cícero 17. E Washington, número 9. Então, assim, é todo o time titular. O banco eu não sabia, né? Aí comecei, e o técnico Renato Gaúcho relacionou para o banco de reservas, dei o banco da minha voz. Cara, a CBN usou, que eram equipes separadas, né? A CBN usou o mesmo áudio. A repercussão interna no Maracanã foi espetacular, muita gente ouvindo. Sim, eu tava ouvindo, tava lá. As pessoas passavam pela aquela antiga tribuna, aquela bolha, né? Assim, cara, que sensacional. Pedro Bial, cara. É mesmo? Pedro Bial falou assim, ó, bateu palma pra mim, assim, eu falei, agradeci ele de longe. Eu falei assim, caramba, cara, que impacto que deu aquilo. Eu falei, gente, que legal, né? E aí depois o Giovanni Faria, que era o diretor da rádio, no dia seguinte me chamou e falou, pô, da próxima vez você avisa antes que vai fazer, porque a gente faria um brilhareco, divulgaria que você ia falar sobre isso. E tal. Mas o impacto foi a surpresa. Hoje em dia, eu digo a você, ele tem razão, mas para aquela época, o conceito de você despertar no digital antes do que ir ao ar, no dial, ainda não estava sedimentado. O Giovanni tinha visão. Ele sabia que o futuro era esse. Bom, se dizer muita coisa, a Rádio Globo teve um site que antes de ter o áudio da rádio, era um site de texto. Isso. Não tinha áudio num site de rádio. Surreal. Então, assim,
É um negócio bem difícil de você entender, mas era o conceito da época. Se tratava a internet, gente, como adversária. Hoje em dia ela é uma aliada, mas na época as pessoas tratavam a internet como uma adversária.